primeiros automóveis chegaram no Brasil em 1891. E diz a lenda que a primeira corrida de carro aconteceu aqui assim que desembarcou o segundo automóvel, porque o primeiro competiu contra um cavalo. Mas oficialmente foi em 1908, na cidade paulista de Itapecerica, que aconteceu o primeiro circuito nacional, vencido por um Fiat de 45 cavalos. Mas foi o sexto colocado, um Lorraine Dietrich vermelho, que revolucionou a história do automobilismo no Brasil. Isso porque o seu piloto, Gastão de Almeida, fazendo uma aposta, foi a primeira pessoa a fazer a proeza de ir do Rio de Janeiro até Petrópolis totalmente de carro, saindo do centro do Rio de Janeiro, passando pelos pântanos da Baixada Fluminense, as planícies da Vila Inhomirim e subindo a Serra da Estrela pela Ferrovia da Baronesa. De carro, Gastão demorou 3 dias para chegar em Petrópolis. E ao chegar lá, deixou o seu carro, o Lorraine Dietrich vermelho, em exposição no Grande Hotel Bragança. Foi ali que um menino de 8 anos de idade se apaixonou por uma máquina. Nascido em 1900, filho de Mário Correia, um tradicional alfaiate que tecia ternos para Santos Dumont, e Isabel Maier Correia, uma jovem petropolitana, o menino Irineu Correia passou seus próximos anos sonhando apenas com uma coisa: correr com o Lorraine Dietrich igual ao que ele viu perto da sua casa. A paixão por carros que Irineu sentia era tão grande que ele não conseguiu esperar até a vida adulta para segui-la. E aos 13 anos de idade, um belo dia saiu para o colégio, o Instituto Gratuito São José, e deixou em cima da cama um jornal do Brasil com a foto de Detroit estampada. Ele foi clandestino até o Porto do Rio e entrou num navio que trazia ostras para a elite carioca e estava retornando para a Baía de Delaware, nos Estados Unidos. Por semanas, Irineu ficou clandestino, limpando o porão em troca da sua passagem para o desconhecido. Ao chegar em solo americano, Irineu foi um sobrevivente. Trabalhou como padeiro, vendedor de frutas e entregador de jornais. Foi justamente através de um anúncio de jornal que ele encontrou seu caminho para a cidade de Trenton, sede da fábrica de carros Mercer. Em 1914, foi contratado como ajudante de mecânico e com o Mercer Raceabout integrou a equipe de Ed Pullen e cruzou os Estados Unidos até a Califórnia para a disputa do Grande Prêmio dos Estados Unidos. Em 1916, seu talento chamou a atenção dos engenheiros da Studebaker e finalmente Irineu chega a Detroit como piloto de testes oficial da empresa. Pilotando nas ruas e circuitos menores e em demonstrações de velocidade, ajudou a divulgar os modelos que revolucionaram a indústria, como o Studebaker Big Six. Seu desempenho era tão arrojado que no cartaz de algumas corridas estava escrito: "O brasileiro vai correr". A consagração de sua jornada solitária aconteceu no feriado do Labor Day, em 6 de setembro de 1920. Na cidade de Chester, Irineu alinhou seu Studebaker número 9 para a corrida de Chester Fair, um circuito oval de madeira, onde Irineu acelerou fundo, sentindo o ronco do motor que ecoava seu sonho de infância. Ele conquistou aquela prova e foi o primeiro brasileiro a ganhar uma corrida de automobilismo fora do Brasil e nos Estados Unidos. Irineu retornou ao Brasil em 1921, não mais como um menino clandestino, mas como um mecânico-chefe da Studebaker, localizada na Avenida Rio Branco, 180, no Rio de Janeiro. O regresso trouxe também a estabilidade pessoal. Em 20 de dezembro de 1923, ele se casa com Zina Maria de Souza Faião, com quem teve uma filha, Nadir Correia, 2 anos depois. Irineu consolidou sua reputação técnica. Ele era agora um homem de 24 anos com um vasto conhecimento mecânico e uma sede insaciável por velocidade. As pistas brasileiras estavam prestes a conhecer o rugido do leão de Petrópolis. 1925 foi um ano marcante para a indústria automotiva, com a realização da primeira exposição do automobilismo brasileiro, em agosto, no Rio de Janeiro. Organizado pelo Automóvel Clube do Brasil, o evento reuniu estandes das principais fabricantes, incluindo a Studebaker, onde Irineu Correia era figura central. Além das palestras sobre mecânica, mostrou toda a sua habilidade e a potência da Studebaker de 25 HPs ao ganhar a prova do quilômetro lançado em um circuito oval,
com um tempo de 36 segundos e 2 décimos. E venceu uma espetacular corrida contra o Bugatti de Júlio de Moraes e o Dodge de Tyser Crescent, em um circuito que ia daqui da Avenida Beira-Mar até a Glória e voltava. Esse foi o primeiro registro de Irineu Corrêa nas pistas brasileiras. No ano seguinte, 3 eventos merecem destaque. O primeiro foi a prova de turismo Washington Luiz, onde os competidores foram do Rio de Janeiro até São Paulo pela única ligação que existia na época, passando por Piraí, a Serra do Arrozal e Batatais, até chegar em São Paulo por Pouso Seco. O segundo evento foi a subida de Petrópolis, estrada onde hoje é a atual Serra da Estrela, ou Serra Velha. Lembra da aventura de Gastão de Almeida, que em 1908 demorou 3 dias de viagem? Agora a estrada está pavimentada e desenvolvida. Irineu acelerou e também saiu vitorioso dessa prova. Em agosto, foi realizado um meeting de automobilismo da Gávea, que envolvia corridas da subida da Tijuca para carros e motos, exibições de caminhões, mas o destaque principal foram as 2 provas de quilômetro lançado e quilômetro parado, que foram vencidas pela Studebaker, com Irineu no volante. Em 1927, a carreira do piloto ganha projeção nacional. Em janeiro, através do apoio da Studebaker, ele leva um carro para competir no Grande Prêmio Nacional da Argentina, um rally com percurso que ligava Buenos Aires, Rosário e Córdoba. Mesmo tendo problemas mecânicos por causa de uma colisão, Irineu obteve destaque pela audácia e forma como pilotava, surpreendendo aos hermanos a ponto de ser ilustre convidado para os próximos GPs nos anos de 28 e 29, quando conquistou o 2º e 4º lugar. No dia 13 de maio, Irineu foi o grande vencedor do circuito de outono, realizado na zona sul de Porto Alegre, com largada e chegada próximos ao Jockey Club, passando pela Estrada da Tristeza, Avenida Cavalhada e retornando pela Estrada do Riacho. Concluiu os 150 quilômetros da prova em 1 hora, 53 minutos e 5 segundos. Em agosto de 1928, o Brasil ganhou uma espinha dorsal para o seu transporte terrestre, com a inauguração da nova Rio-São Paulo, uma rodovia que saía da Praça Mauá e ia até a Estrada dos Jesuítas, num trecho onde hoje é a atual BR-465. Essa estrada foi inaugurada com uma corrida Rio-São Paulo, onde Irineu Corrêa foi o grande campeão, estabelecendo os recordes de velocidade de ida e de volta. Alguns meses depois foi a inauguração da nova subida da Serra, onde é hoje a atual BR-040. Um desafio de engenharia que construiu uma estrada encravada nas rochas, com curvas perigosas na beira de um despenhadeiro. Rapidamente, essa pista ganhou admiração internacional e foi considerada a mais bela pista de automobilismo do mundo. As novas rodovias brasileiras pareciam ser um salto para o desenvolvimento da indústria nacional. O problema foi que a grande crise de 1929 trouxe um abalo para a estrutura da indústria automobilística e as corridas de rua ficaram paralisadas por algum tempo. Nesse período, a parceria do Irineu com a Studebaker chegou ao fim e ele adquiriu da família Matarazzo um Bugatti Type 35. Um excelente carro, mas que não trouxe muita sorte para o nosso piloto. Posteriormente, ele acabou trocando por um Chrysler Imperial, que era a sua grande aposta para o circuito da Gávea de 1933, que estava sendo criado nesse ano com a ajuda do conterrâneo Manuel de Tefé. A prova do circuito da Gávea era a grande aposta de Getúlio Vargas para a retomada da atividade industrial. A largada era feita aqui, na rua Marquês de São Vicente, mas quis o destino que o carro de Irineu quebrasse logo após a largada. Com seus planos frustrados, Irineu buscou o apoio dos vizinhos petropolitanos, os irmãos Barbosa e Bentes, que detinham a concessionária da Ford em Petrópolis. Juntos, eles formavam uma engenhosa equipe e criaram La Besta, um Ford V8 modelo 40, com um motor flathead de 90 HPs, um carro que impressionava por sua potência. Andando pelas ruas da cidade de Petrópolis, o ronco do motor era tão alto que alguns dos moradores falavam: "Lá vem o leão de Petrópolis". Mas o principal detalhe
foi que Irineu colocou um segundo tanque de combustível para que ele não perdesse tempo na hora de reabastecer o carro. Uma estratégia correta que rendeu a Irineu uma larga vantagem sobre seus competidores. E assim, numa quarta-feira nublada, no dia 3 de outubro de 1934, Irineu largou na última posição do segundo Grande Prêmio do Rio de Janeiro. Uma competição que exigia o máximo de perícia dos pilotos e resistência das máquinas. Com um público estimado de 200 mil pessoas presentes ao longo de todo o trajeto, os competidores italianos, franceses, argentinos e brasileiros tinham a largada na rua Marquês de São Vicente, seguia até a Praça Santos Dumont, virando para percorrer toda a Visconde de Albuquerque, até cruzar a Avenida Niemeyer. Em São Conrado, os pilotos seguiam até a subida do Morro da Rocinha, cruzando completamente a Estrada da Gávea, que termina na Marquês de São Vicente. Foram 25 voltas, completando 278 quilômetros, e Irineu foi o grande vitorioso, com um tempo de 3 horas, 35 minutos e 10 segundos, muito à frente de seus rivais. Um fato curioso é que La Besta trazia estampado na placa traseira o nome de Petrópolis. Como largou em último devido ao sorteio, todos os competidores viram Petrópolis passar na sua frente, e Irineu levou o nome da sua cidade para o lugar mais alto do pódio nacional. A vitória de Irineu Corrêa foi celebrada por toda a população brasileira. A corrida foi narrada ao vivo pelas rádios da época. Ouvir ao vivo a vitória de Irineu Corrêa foi para muitos brasileiros a primeira grande conquista coletiva da nação. O Brasil inteiro se alegrou com a vitória do Petropolitano. Até mesmo Getúlio Vargas deixou as suas impressões da corrida imortalizadas em seu diário. O dia 3 do corrente, aniversário da Revolução, não teve qualquer festividade. Parece até que passou esquecido. Observei-o com amargura. Mas nesse dia tivemos a corrida de automóveis. Foi um espetáculo empolgante. Grande multidão, pista difícil, corrida arriscada, alguns acidentes, vários que desistiram da prova em meio. Por fim, venceu um brasileiro. Como é forte o sentimento nacional. A vitória do Circuito da Gávea colocou Irineu no seu devido lugar, o auge. O garoto que viajou clandestino aos 13 anos era agora o cidadão mais popular do país. Seu rosto estampava jornais e revistas. Marchas de carnaval eram cantadas em sua homenagem. Em peças de teatro, atores representavam Irineu. E seu nome virou sinônimo de velocidade e agilidade. Diziam, deu uma de Irineu e saiu correndo. O jovem petropolitano virou um verdadeiro herói nacional. Símbolo de velocidade e coragem. Um cidadão comum, um trabalhador apaixonado que venceu os poderosos pilotos europeus. O Brasil se rendeu ao talento de Irineu Corrêa. Mas parece que os deuses do automobilismo não gostam muito da concorrência brasileira em seu panteão, pois assim como na Idade Moderna, o grande ídolo do esporte teve um fim trágico, um acidente fatal que mudou tudo. Um ano após a sua grande conquista, Irineu teve seu fim aqui, nesse lugar, no Circuito da Gávea, em 1935. No dia anterior à prova, após os treinos e a definição da largada, com o campeão saindo na 16ª posição, estampando o número 32 no seu carro, Irineu deu uma declaração sobre os riscos da corrida. No automobilismo, o risco é constante. E qualquer piloto pode morrer a qualquer momento. Eu mesmo não sei se estarei vivo amanhã. Irineu pressentia o futuro que lhe aguardava. Só não imaginava que seria tão breve sua última corrida. Duraria pouco mais de uma curva. Ele e seu amigo petropolitano Manuel de Tefé combinaram de correr juntos, como uma equipe. Tefé largou na primeira fila e rapidamente Irineu buscou as primeiras posições para acompanhar o parceiro. Fizeram a curva na Praça Santos Dumont e no início da reta da Marquês de São Vicente, o acidente aconteceu. O jornal O Imparcial fez uma matéria tentando explicar o que houve. Uma disputa de posição com Benedito Lopes, que resultou no carro 32 derrapando e batendo em uma árvore. No livro Bastidores do Rádio, de 1973, Renato Mursi descreve o que viu naquele instante.
O seu carro derrapou em uma poça de óleo largada por outro concorrente. Ele, na velocidade que ia, voou alguns metros, indo cair no canal da Avenida Albuquerque. Em 2010, o blog Carioca do Rio publicou uma foto incrível, uma das fotos mais impactantes que eu já vi. Era o momento final de Irineu. O Dr. Adolf Lutz emitiu o atestado de óbito de Irineu Maier Correia da Silva. Fratura no crânio, nas costelas, ruptura do baço e hemorragia. A comoção nacional foi tão grande quanto a sua ascensão. O enterro em Petrópolis foi tomado por uma grande multidão. A tristeza foi tão grande que houve um caso reportado de um jovem que, após ouvir sobre a morte de Irineu, se trancou no quarto e morreu de tristeza. O jornal O Correio de São Paulo teve a proeza de veicular uma entrevista de além túmulo, onde Irineu falava sobre os riscos das corridas de rua e que elas tinham que acabar. Mas o automobilismo de rua no Brasil não parou. E Petrópolis continuou sendo o cenário de algumas das corridas mais importantes do automobilismo nacional. Aqui, nessa rua, em frente ao Museu Imperial, foi dada a largada em 1948 do primeiro circuito Cidade de Petrópolis de automobilismo, uma prova organizada pelo Automóvel Clube do Brasil, com um trajeto totalmente dentro do centro histórico, que durou 11 edições, até que em 1968, aqui, nessa curva na entrada da rua Floriano Peixoto, deu-se o fim da era romântica do automobilismo brasileiro. Depois de um final de semana com vários acidentes e o saldo de 2 mortes trágicas, as corridas de rua no Brasil terminaram. A história do Leão de Petrópolis ficou adormecida por muito tempo, até que aquela foto publicada no blog Carioca do Rio me chamou a atenção. Era a foto do meu bisavô em seu momento final. E a partir dali eu fui buscando todo o acervo histórico que estava na família. As fotos, os documentos, os recortes de jornal. Tudo para contar a história de uma pessoa apaixonada por uma atividade e não mediu esforços para desenvolvê-la ao máximo, até o fim. Na minha visão, Irineu Correia foi o patrono de todos os pilotos de automobilismo no Brasil que vieram depois dele. Todos os brasileiros que são apaixonados por carro receberam um pouco da herança de Irineu Correia, a primeira lenda do automobilismo brasileiro.